Gente, para vocês sentirem do que a gente está falando, tá? Isso aqui é o mapa do Oriente Médio. Ali à esquerda, pequenininho, onde tem um amarelo quase bege, umas manchinhas vermelhas, aquilo são Israel e os dois territórios da Palestina. Os dois territórios da Palestina estão... Gaza quase não dá para ver nessa escala, é bem pequenininha, mas maiorzinha a gente vê a Cisjordânia em vermelho, a área em bege é Israel, evidentemente, imediatamente abaixo de Israel, um pedaço do Egito que os leitores mais atentos da Bíblia certamente lembrarão, que é o Sinai, onde fica, evidentemente, o Monte Sinai. Aí a gente vê os dois maiores países do Oriente Médio. Embaixo, nesse tom salmão ou qualquer coisa do tipo, está a Arábia Saudita. Mais em cima, mais à direita, está o Irã. É do Irã que a gente está falando. Existe o Golfo Pérsico ali entre a Arábia Saudita e o Irã. Se vocês vão na direção do Mar Arábico, vocês percebem que tem, ali nos Emirários dos Árabes Unidos, estão em amarelo, tem uma penínsulazinha que vai até em cima dos Emirados Árabes. E tem quase que uma região ali, tipo de uma baía, no Irã. Aquela região ali é uma região de 33 quilômetros entre a ponta dos Emirados Árabes e o Irã. Essa região de 33 quilômetros é o Estreito de Hormuz. Por que esse estreito é importante? Porque uma das coisas que habitualmente o Irã faz em momentos como esse é interromper a passagem nesse Estreito de Hormuz. Como uma região muito pequena, de 33 quilômetros, é menor do que a distância entre São Paulo e Santos, é menor do que a distância entre Rio de Janeiro e Petrópolis. Quando a gente tem essa distância muito pequena, o Irã consegue controlar a passagem de navios cargueiros dali. E 20% do petróleo do mundo passa por esse estreito. Aliás, não é só 20%. Esses 20% representam o petróleo de melhor qualidade do mundo, que é um petróleo que é usado para misturar com combustível, mesmo quando você está trabalhando com petróleo de pior qualidade, para facilitar o refino. Esse petróleo, principalmente o petróleo saudita, mas também um pouco do sul do Iraque, é um petróleo muito, muito especial. E o parlamento iraniano, hoje de manhã, votou por aprovar e permitir ao governo a interrupção da passagem no Estreito de Hormuz. Mas eu queria chamar a atenção para alguns outros países. Vocês vão ver ali do lado do Iraque, o Iraque fica entre o Irã e a Arábia Saudita. E do lado do Iraque, à esquerda, tem a Síria. Logo do lado da Síria, pequenininho, em cima de Israel, está o Líbano. A Síria é um país que passou por uma guerra civil agora, está com um governo ainda instável, tentando se estabelecer, um novo governo que substituiu a ditadura anterior. E havia ali uma quantidade muito grande de paramilitares, grupos paramilitares que eram financiados pelo Irã. No Líbano, existe um grupo paramilitar muito importante, que é a principal força armada dentro do Líbano, que é o Hezbollah. O Hezbollah é um grupo financiado pelo Irã, que continuadamente ataca Israel. No momento, o Hezbollah está parado, está intocado, boa parte da sua liderança foi morta por ataques de Israel. A gente acompanhou os pages explodindo, etc., nos últimos meses. Evidentemente, você tem ali na Palestina, principalmente no lado da faixa de Gaza, que é o lado mais próximo do Egito, você tem o Hamas. O Hamas não está incapacitado ainda, mas virou um grupo com soldados de 15 anos de idade, 14 anos de idade, porque aparentemente é o que restou. E o Hamas é igualmente financiado, embora não seja xiita, ele é igualmente financiado pelo Irã. E você tem embaixo, em roxo, no Iêmen. O Iêmen está numa guerra civil há muitos anos também. E os Houthis, o principal grupo agressor dentro do Iêmen, é igualmente financiado pelo Irã. Por que eu estou falando de tudo isso? Primeiro, é importante a gente dar uma situada no que é esse lugar, o Oriente Médio, e as diversas coisas que estão acontecendo.
E segundo, a gente tem uma longa conversa aqui sobre se os Estados Unidos deviam ou não ter feito esse bombardeio, se tentar uma mudança de regime é uma boa ideia ou não. A gente tem os exemplos tanto do Afeganistão quanto do Iraque para saber que pode ser muito complicado e, na verdade, até inútil você tentar uma mudança de regime. Eu tenho minhas opiniões sobre isso, a gente vai conversar sobre tudo isso. Mas, independentemente disso, é só importante a gente entender o seguinte a respeito do Irã como ator político nessa região. O Irã é um país que financia grupos paramilitares dentro de outros países o tempo todo para gerar tanto instabilidade interna. O Líbano é um país muito instável internamente, não só por culpa do Irã, tá? O Líbano é uma história bem complicada. O Iêmen é um país que está em guerra civil. A Síria é um país que estava em guerra civil até há pouco tempo e já teve atentados do ISIS contra minorias e, teoricamente, o ISIS deveria estar no governo. Quer dizer, o próprio governo não está conseguindo controlar a sua turma. Isso aqui já é uma região com alto potencial de combustão. E a gente tem esse personagem, que é o Irã, que é um personagem que continuadamente financia ataques a Israel há muitos anos, na verdade, há muitas décadas, e ataques internos e instabilidade local em diversos desses países. André Lache, se junte a nós, por favor. Tudo bom, André? Tudo bem, Pedro. Boa tarde a todos. Luísa, Paulo. Boa tarde. Boa tarde. André, deixa eu... Cara, primeiro, a gente não se vê há algum tempo, bom te ver ainda aqui pela distância do vídeo, mas, aliás, a última vez que a gente se encontrou, André, foi em Jerusalém, pessoalmente, pelo menos. Cara, eu vou te dizer qual é a sensação que eu tenho desde o domingo, quando eu acordei quando começou a circular a notícia de que os americanos tinham, de fato, feito bombardeio com suas armas mais poderosas, com suas bombas mais poderosas, principalmente a Fordow. A sensação que eu tenho um pouco é aquela de 2001 e, na verdade, mais para início de 2002, com a invasão do Iraque e aquela sensação de que a gente não sabe mais o que vai acontecer no Oriente Médio. Agora está tudo no ar, qualquer coisa pode acontecer. A gente não sabe qual o nível de caos que pode vir da região a partir desse ataque. E eu falo sem nenhum tipo de simpatia pelo regime dos Ayatollahs, mas com certo receio de que se o Irã cair em caos, cara, pode ficar tudo muito pior, não pode não, André? Bom, Pedro, sim, pode ficar tudo pior. Eu acho que o fato dos Estados Unidos terem atacado da forma como eles atacaram indica que não é uma intenção, neste momento, da administração americana e nem das Forças Armadas americanas de fazer uma intervenção terrestre e entrar a ponto de tirar o regime do poder. Ao contrário, eu acho que o enfraquecimento do regime é melhor do que a tirada dele à força repentinamente através de uma ação militar, né? Trocas de regime normalmente são violentas, né? Revoluções são violentas normalmente, né? A gente tem aí exemplos e mais exemplos ao longo dos últimos 150 anos de que mudanças de regime raramente são feitas de forma pacífica. Existe uma alternativa para o Irã, existem dissidentes políticos dentro do Irã, existe uma força representativa do Irã fora do Irã, uma diáspora expressiva iraniana que desejaria ver o fim do regime, mas, obviamente, um caos no Irã significaria algo muito ruim, primeiro para a população do Irã, que é um país grande, 100 milhões de pessoas, e, claro, consequências para o resto do Oriente Médio e do mundo. A terceira maior de reserva de petróleo, tem toda uma questão relacionada aos grupos terroristas em volta, que estão sendo financiados pelo regime, o que eles fariam ou não fariam se esse regime caísse dessa forma. Agora, não me parece que há uma intenção americana de invadir o Irã, como aconteceu em 2003, quando realmente os Estados Unidos invadiu o Iraque. Aqui também existe uma ação de não declaração de guerra, existe uma ação militar pontual, uma operação, né? Os Estados Unidos não declarou guerra ao Irã, ele fez uma operação militar específica contra o programa nuclear do
regime iraniano e saiu da região e disse a nossa operação, o nosso movimento começou e terminou aí nesse período. Eu acho que é bem diferente de 2003, ao mesmo tempo precisa tomar certos cuidados para ver quais são as consequências disso e acho que tudo depende do que vai ser decidido pelo Ayatollah e pelo regime iraniano neste momento. E ele não tem boas saídas neste momento. Em 2018, Jair Bolsonaro, um político abertamente hostil ao regime democrático, chegou aqui, à presidência da República, pelo voto. Ninguém pode ter a ilusão de achar que não há conflito em democracia. Não, os regimes democráticos são muito conflituosos. E 4 anos depois se movimentou para continuar aqui, mesmo não tendo votos para isso. Democracia é um regime intrinsecamente frágil.